Arrependimento tardio. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corporal. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Item 11, capítulo 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, recebemos variadas comunicações de almas arrependidas, que foram algumas delas enfeixadas pelo Sr. Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, sob o título Criminosos Arrependidos. Um incomparável estudo sobre os efeitos do arrependimento depois da desencarnação. O tema arrependimento é muito valorizado entre nós na erraticidade, porque raramente, sob as ilusões da matéria, a alma tem encontrado suficiente coragem para enfrentar a força dos sutis mecanismos de defesa criados pelo orgulho, deixado sempre para amanhã. Um amanhã incerto, diga-se de passagem. Análise madura e sincera de suas faltas, o que traria muito alívio, saúde e paz interior. Era amanhã no Hospital Esperança. Após os afazeres da rotina, deixamos nossa casa em bairro próximo e rumamos para as atividades do dia. A madrugada havia sido de muito trabalho, junto às esferas da crosta terrestre. Após breve refazimento, nossa tarefa naquele dia que recomeçava era visitar a ala específica de espíritas em recuperação, com o drama do arrependimento tardio. Descemos aos pavilhões inferiores do hospital e, chegando na ala para a qual nos destinávamos, fomos passando pelos corredores de maior sofrimento. Alas de confinamento, salas de atendimento e monitoramento. Mais adiante, alguns padioleiros com novas internações. No alto de uma porta larga, à semelhança daquelas nos blocos cirúrgicos dos hospitais terrenos. Havia uma inscrição que dizia: entrada restrita. Aí se encontravam os pacientes com estágios mentais agudos de arrependimento tardio. Logo nas primeiras acomodações, rende à entrada, deparamo-nos com Maria Severiana. Sua fisionomia não apresentava as mesmas disposições do dia anterior. Cabisbaixa, sua face denotava ter chorado bastante durante a noite. Com todo o cuidado que devemos à dor alheia, aproximamos carinhosamente. Bom dia, Severiana. Bom dia nada, irmã, estou péssima. O que houve, minha amiga? Ontem você se encontrava tão disposta? Muito difícil dizer, não sei se posso. Se preferir, conversaremos logo mais. Não saia daqui. Preciso de alguém velando comigo. Sou todo arrependimento e perturbação. Quando segurava a mão de Severiana e ensaiava um envolvimento mais cuidadoso, Raul, assistente da ala, fez um sinal solicitando-nos a presença, em pequeno posto, alguns metros adiante. Que houve, Raul? Severiana ontem estava... Ele nem me permitiu que continuássemos e disse: sim, ela teve autorização para acessar sua ficha reencarnatória. Foi uma noite tumultuada para ela, mas bem melhor que a maioria dos quadros costumeiros. A orientação é no sentido de que lhe falei abertamente sobre o assunto, para não criar as defesas inoportunas à sua recuperação. Graças a Deus, ela será acentuadamente no clima do arrependimento. Sim, Raul, grata pela informação. Regressaremos então ao diálogo com a paciente, conduzindo-o com fins terapêuticos. Amiga querida, gostaria de expor seus dramas para nosso aprendizado? Irmã-se, é muito difícil a desilusão. A sensação de perda é enorme e sinto-me envergonhada. Sei que não fui uma mulher cruel, mas joguei fora enormes chances de vencer a mim mesmo e ajudar muitas pessoas. Qual de nós, Severiana, tem sido exemplar na escola da reencarnação? Sabe porventura quantos espíritas chegam em quadros muito graves que os seus? Tenho pouca noção. No entanto, sinto-me como a mais derrotada das mulheres espíritas. Isso vai passar brevemente. O clima do arrependimento, embora doloroso a princípio, é a porta de acesso a indispensáveis posturas de reequilíbrios em relação ao futuro. Sem arrependimento não existe desilusão. E sem desilusão, não podemos contar com a mais vantajosa das esperanças, o desejo de melhoras enriquecido pela bênção das expectativas de recomeço. O exercício da desilusão é o antídoto capaz de atenuar os reflexos das enfermidades ou faltas que ainda transportamos para além túmulo. Existe uma frase que considero sempre oportuna pelo seu poder consolador, a qual gostaria de ler para você.
Ela se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, e diz: os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para de futuro evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras. Eu lhe agradeço, minha amiga querida. Tenho fé que meu arrependimento será impulso, embora ainda não me sinta com forças suficientes para isso. Por agora parece que estou presa em mim mesma. Temporariamente será assim. Logo você perceberá que é exatamente o oposto. Digamos que o arrependimento é uma chave que liberta a consciência dos grilhões do orgulho. Enquanto peregrinamos no erro sem querer admiti-lo, temos o orgulho a nos defender, através da criação de inúmeros mecanismos para aliviar nossas falhas. Chega, porém, um instante divino, em que, estando demasiadamente represada as energias da culpa, em casos como o seu, a misericórdia atua de maneira a ensejar o reajuste e a corrigenda. Sem arrepender-se, o homem é um ser que foge de si mesmo, em direção aos pântanos da ilusão, por onde pode permanecer milênios e milênios. Essa não é a sua situação. Em verdade, apesar da dor, você redime-se nesse momento de um episódio recente, sem vínculos com outras quedas de seu passado mais distante. Agradeça a Deus pela ocasião e supere sua expiação, descartando quaisquer fins de curiosidades vã. Tenho orientações para auxiliá-la a tratar o assunto em seu favor, portanto tenha coragem. Farei isso, amiga, farei, custe-me quanto custar. Não quero mais viver sob os auspícios desse monstro do orgulho que trago em mim. Chega de ilusão. Enchendo o peito de ar, como quem iria enfrentar a árdua batalha, começou a contar seu drama nesses termos. Como sabes, fui espírita atuante nessa precedente romagem carnal. Adquiri larga bagagem doutrinária, estando na direção de uma casa espírita. Conduzia com facilidade a organização, despertando simpatia e boa vontade. Fui vencida pelo velho golpe do personalismo. Sentia-me muito grandiosa espiritualmente, face aos compromissos que desincumbia. Como sempre, é o assalto da vaidade que, com nossa invigilância, faz uma limpa em nosso coração, roubando-nos qualquer chance de lucidez e abnegação. Passei a vida com um grave problema no lar. Minha filha Cidália é uma moça extremamente rancorosa e magoada comigo. Sem motivos para isso, alegava nas minhas avaliações que éramos antigas inimigas do passado. E diante das atitudes cruéis que ela cometeu contra mim em plena adolescência, cheguei a estimular a piedade de muita gente no centro espírita em relação à minha dor. Alguns chegavam a me dizer que iria direto para as sublimes esferas depois dessa prova. Ao invés de encontrar alternativas cristãs para resolver nossas desarmonias, distraí-me com o fato de criar teoremas espíritas para explicar minha infelicidade. Mas jamais me perguntei com a sinceridade necessária como solucionar esse drama. Guardava o ensejo de pacificação. Todavia, nada fazia por isso que fosse realmente satisfatório. Fantasias e mais fantasias rondavam minha experiência. Inúmeras orientações consideradas como mediúnicas falavam em obsessores perseguindo minha filha e a mim. E quando fui ler minha ficha, iniciei um novo ciclo e percebi que fui vítima da mentira que me agradou. Teorizei muito sobre o que ocorria e amei pouco. Entretanto, irmã-se, o mais grave você não sabe, e estava lá anotado na ficha que ainda ontem tive acesso nos arquivos, aqui no Hospital Esperança. Algo que escondi de todos e jamais mencionei a ninguém, em tempo algum. Não poderia imaginar um caso como o meu. Nem sequer, apesar do conhecimento espírita, poderia supor uma história tão incomum como a minha. A essa altura da explanação, Severiana ruborizou-se e perdeu o fôlego, suspirou sofregamente e continuou. Fui levada ao espiritismo, depois de uma tentativa frustrada de abortar uma filha com 4 semanas de gravidez. Tomada de uma depressão e debaixo de cobranças por ser mãe solteira, cheguei a desequilibrar-me emocionalmente. O tempo passava e não tinha coragem para o ato nefando. Por várias circunstâncias, não cheguei a executá-lo. A filha nasceu. É Cidália a quem me referi, minha única filha. Guardei comigo o segredo e parti da terra com ele, sem que ninguém jamais pudesse imaginar que um dia estive disposta a esse crime.
As leis divinas, no entanto, são perfeitas. Minha desilusão começou ontem. Em princípio, amaldiçoei essa ficha e achei impiedoso que permitissem acessá-la. Agora, com muita luta, começo a compreender melhor. E que revelação tão dura trouxe-te seus informes reencarnatórios? Cidália renasceu com o propósito de ser uma companheira valorosa e companhia enriquecedora para minha solidão na vida. As informações me deram notícia de que é uma alma enormemente frustrada nos roteiros do aborto e que, após quedas sucessivas, estava reiniciando uma caminhada de recuperação nas 2 últimas existências corporais para cá. Contudo, o meu ato impensado de expulsá-la do ventre, em plena gestação inicial, traumatizou-a sensivelmente face às lutas conscienciais que ela já carrega com o assunto. O registro emocional foi ameaçador ao psiquismo da reencarnante. Seu rancor e sua mágoa contra mim nasceram ali, e nada tinha com a ausência de afinidade ou karmas do pretérito. Ao substituir a culpa da tentativa de aborto pelas ideias de um passado suspeito e não confirmado, nada mais fiz que tamponar minhas más intenções. As anotações finais da ficha davam nota de que, se tivesse sido sincera com Cidália e rogado perdão, desarticularia em campo psíquico um mecanismo defensivo, próprio de corações que faliram nos despenhadeiros do repugnante infanticídio. Fico aqui nas minhas amarguras, me cobrando severamente. Mas como poderia saber disso? Irmã-se, não supunha que a simples intenção poderia ser tão nociva. Você não acha que estou sendo muito rigorosa? Claro que sim, Severiana. Contudo, não abdique da oportunidade. É sua chance de refazer os caminhos e futuramente amparar Cidália. De fato, não tinha como saber disso, o que não isenta da responsabilidade do ato. Faltou-te o auto-perdão e o desejo sincero do encontro com as tuas culpas. Essa tem sido a opção da maioria esmagadora da humanidade. Preferem a fuga a ter que fazerem o doloroso encontro com a sombra. Sua experiência poderá ser muito útil aos amigos na carne, caso me autorize a contá-la. Certamente lhes ampliará um pouco a visão sobre as infinitas possibilidades que a vida apresenta nos roteiros da nossa redenção espiritual. Nem reencarnações passadas, nem obsessões, nem karmas. Puramente um episódio aparentemente fortuito da existência que lhe rendeu os frutos amargos dessa hora. Um conjunto de situações reunidas, talhando a realidade de cada um. Nada por acaso, nada sem razões explicáveis, conquanto nem sempre conhecidas. Oportunamente, quando estiver melhor, gostaria de lhe narrar alguns detalhes para que minha queda seja alerta e orientação a outras pessoas. Por agora, peço sua ajuda e a de Deus, para que consiga me auto-perdoar. Severiana, hoje você é a mãe caída e frustrada. Entretanto, a vida convida-te para se tornar o exemplo a muitas almas. Você tem razão, irmã-se. A ficha, que fichinha dolorosa, exclamou melancólica. Mencionava que, caso tivesse adotado a postura de me perdoar, poderia ter contado a inúmeras criaturas a minha intenção irrefletida, a inconveniência do ato abortista, ou o mal que pôde causar sua simples intenção. Ainda que desconhecendo os detalhes que agora conheço, poderia falar do que significa em dor para uma mãe trazer na lembrança, diante da excelsitude de uma criança que nasce do seu ventre, as ideias enfermiças de que um dia teria pensado em surrupiar-lhe a vida. Enfim, aprendi que a simples intenção, nos códigos da eterna justiça, dependendo dos compromissos de cada qual, é quase a mesma coisa que agir. Severiana recuperou-se rapidamente e prepara-se para retornar como neta de Cidália. São passados pouco mais de 2 decênios de sua queda, e sua alma espera a remissão nos braços da avó. Todavia, quem arrepende precisa de muito trabalho reparativo e luz nos raciocínios. Foi o que fez a nossa amiga. Não cessou de amparar e servir, enquanto aguardava sua oportunidade. Integrou as equipes de serviço aos abortistas no Hospital Esperança e aprendeu lições preciosas de consolo para seu próprio drama. Se não existisse melhor redentor na vida espiritual, as almas teriam que reencarnar com brevidade, porque não suportariam o nível mental das recordações e perturbações do arrependimento. O serviço em nosso plano é uma preliminar para as provas futuras na reencarnação. Como sempre, o livro Luz traz em suas páginas incomparáveis uma questão que resume com perfeição o caso que narramos. Eis a pergunta: qual a consciência do arrependimento no estado espiritual?
desejar ao arrependido uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência, em que possa expiar suas faltas. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.